Bom dia, família abençoada, tudo bem, galera? Estamos aqui hoje, direto da cidade de Petrolina, né? No parque conhecido mais como Josefa Coelho. Galera, aqui a gente temos o que? A pista de skate, nós tem os Ralph ali, né? Nós tem a ciclovia, nós tem ali a parte do piquenique, né? Que as famílias podem vir para fazer seu piquenique. E caminhando por esse lugar, a gente tem um lugar lá em São Paulo chamado Horto Florestal, galera. E é um lugar muito interessante porque tem muitas árvores, dá para você trazer sua rede, dá para você trazer seu lanche, para fazer o seu churrasco, lógico, sempre lembrando que terminou o piquenique, tem que juntar toda a sujeira, né, galera? E colocar no lixo para a gente manter o parque limpo. Então é isso, eu recomendo a cidade de Petrolina, o Parque Josefa Coelho. Semanas passadas a gente gravamos na Orla, né? E cada semana a gente vai fazer uma gravação diferente. E galera, hoje eu aqui trouxe um pequeno assunto, vou ser bem breve, sobre o empreendedorismo, né, galera? Na minha concepção, segundo eu estudei com alguns mentores, algumas aulas que eu fiz, eu entendo que o empreendedorismo, galera, ele é o puro responsabilidade. Então assim, pra gente vir pro lado do empreendedorismo, galera, nós temos que primeiro ter coragem, nós temos que ter primeiro um foco, né? Porque sem foco não tem como, você não pode deixar sua empresa hoje sem foco, né? Então vamos lá, e terceiro lugar é a autorresponsabilidade, é entender o que, galera? Que empreender, você vai trazer sobre si essa responsabilidade, coisa que muitas pessoas não querem ter essa responsabilidade. Então fica impossível de você conseguir empreender. Então vamos lá, o foco. Por que você tem que ter um foco e um objetivo naquilo que você vai trabalhar, né? A demanda daquilo que você vai fazer, o lugar que você vai fazer, se você vai colocar no tráfego pago, né, galera? Caiu aqui um pouco aqui, mas eu vou arrumar a câmera porque tá ventando. E assim, o tráfego pago, se você vai pôr no delivery, no iFood. E aí eu falo pra você, galera, sem coragem, sem foco, sem objetivo, eu vou dar um conselho. Fiquem na carteira de trabalho, amém? Eu vou falar de novo, eu nunca fui contra a carteira de trabalho, pelo contrário. Todo mundo tem que ter um emprego, tem que ter uma fonte de renda, sendo empreendendo, sendo trabalhando, fazendo qualquer coisa. O que não pode fazer coisa errada. Mas quando eu vim pro lado do empreendedorismo, até hoje, galera, mesmo estando alguns anos fazendo o que eu faço, né? A gente tem máquina de doce, nós temos o CNPJ, como eu já falei. Eu vou ser sincero, às vezes, galera, bate um medo. Bate um medo de não dar certo, bate um medo de ninguém querer comprar mais. Mas, galera, eu vou ser bem sincero, o dia de amanhã, ele pertence a Deus. Então, o que é você bater uma meta? Você tem que trazer uma meta. Por exemplo, você ganhava R$2.000 na carteira de trabalho. No começo, talvez você vai ganhar no empreendedorismo R$80, R$100, R$150 por dia. Só que aí você tem que ir aumentando essas metas. E fazer o quê? A mesma energia que você dava quando você estava numa empresa, trabalhando para o seu patrão, é a energia que você vai agora doar para a sua empresa. O que eu não entendo, algumas pessoas, a pessoa vem para o empreendedorismo, galera, aí ela fez R$1.000 num dia e no outro dia ela não quer ir mais. Então isso não é empreendedorismo. Então é isso, o primeiro passo, fazer o CNPJ. Se você não tem uma contabilidade, vai no Sebrae, eles fazem para você de graça. Né? Segundo passo, entende o que é um CNPJ. Terceiro passo, tem que pagar o MEI, que é todos os meses tem que pagar lá o INSS. Enfim, tem que aprender o que é uma declaração de imposto de renda. Galera, vocês têm que entender que empreender não pode ser de qualquer jeito. E no começo vai ser difícil, porque o que mais a gente tem todos os dias no empreendedorismo é não. Só que se você for resistente, tem que ter resiliência, né? A palavra que fala, que eu não sei falar direito essa palavra, tem que ser resiliente. Tem que ir ali, galera, né? Eu vou ser bem sincero, eu fugi da escola cedo, então você me perdoa se eu errar em algumas palavras aqui, porque eu não sei ser tão chique, tão bonitinho assim. Esse vídeo ele vai pro YouTube, nós temos um canal lá, galera, chamado @amigo.rico. Acessa lá o nosso canal. Todos os domingos vamos trazer alguns vídeos falando de algum assunto. O assunto é empreender. Então, antes de você sair da sua empresa, na empolgação, porque eu vou ser sincero, há 2 anos que eu estou aqui em Petrolina, empreendendo, galera,
E muitas das vezes eu penso em desistir. Só que existe uma força maior dentro de mim. Que quando eu lembro tudo que eu passei na carteira de trabalho, quando eu lembro que se eu for trabalhar para os outros de novo, eu vou ter que bater cartão, ter que parar para o almoço, eu vou ter que sair de manhã, chegar à noite. E para ganhar o que eu ganhava, quando eu penso nisso, eu falo, não, prefiro vender nossos doces. Eu prefiro vender nossos doces. Por quê? Porque eu estou trabalhando minha marca, né? A gente vamos colocar no iFood, ó, depois de 2 anos, a gente vamos colocar no iFood. Eu tentei aquele Meta Business, não deu certo. Eu coloquei um monte de dinheiro lá, não deu muito certo. E devagarinho a gente tem alguns clientes na rua, só que eu ainda tô na rua. Só que galera, eu descobri que o dinheiro tá na rua. E aí eu vou te dar só um conselho. O que eu demoraria para fazer em 10 anos na carteira de trabalho, eu fiz em 2 anos, em dinheiro eu tô falando. Eu não vou ficar falando de valores, porque você tem que experimentar o empreendedorismo. Eu comecei vendendo um valor, hoje eu vendo outro valor. E não adianta nos primeiros meses você achar que você vai comprar um carro, você não vai. Eu vim comprar uma moto, galera, no 2º mês. Né? Minto, eu vim comprar uma moto no 2º ano, né? Vou ser sincero, eu comprei no 2º ano uma moto, galera. Então vamos lá, no 1º ano foi difícil. No 2º ano eu tô respirando mais, agora nós estamos indo pro 3º ano, né, galera? Então não é uma coisa fácil. É fácil para quem nasce numa família rica, para uma mulher aí que casa com um cara rico e o cara vai investir nela, aí é fácil, né, galera? Quem nasce numa família que já tem dinheiro, né? Olha que lugar lindo, Josefa Coelho. Acabei de ver ali fora 3 barracas de coco, de lanche, né? Tava lá na feira de manhã agora, um monte de gente trabalhando na feira. Tem gente que vai pra feira só de domingo. E nesses domingos consegue fazer um resultado de 10, 15 mil reais, galera. E vocês aí reclamando. Então assim, o dinheiro tá na rua. Para de ficar dando ouvido para pessoas críticas. Para, porque o sistema, eles aboliram a venda. Colocaram a venda como pessoas desqualificadas. Tá ligado? Colocaram a venda como pessoas que não fizeram faculdade, não fizeram curso técnico. Estão ali vendendo porque não tem opção, não. Vender é uma escolha, galera. Eu vou ser sincero, vender é uma escolha. Não é uma opção, não, é uma escolha. Eu escolhi isso para minha vida. Entendeu? Ou eu vou fazer a minha empresa crescer e gerar muito resultado, né, galera? Ou eu vou fazer a empresa do meu patrão crescer. O que você escolhe? Né? Vou ser bem sincero, a vida é feita de escolhas, só que o sistema não coloca uma faculdade. A faculdade de venda era para ser a faculdade mais procurada do mundo, se vocês não sabem. E eu entendo que as pessoas mais ricas do mundo hoje são vendedoras, né? O Elon Musk, todos eles, a família do Steve Jobs, né? Tô gravando aqui com o iPhone, é bem legal o iPhone. A câmera do 14 Pro Max é boa mesmo, viu? Eu recomendo, galera. Galera, então é isso. Por mais que eu tenha dificuldade no meu português, na minha fala, eu vou dar um conselho para vocês. Não teve um dia no ano que eu fiquei liso. E sabe fazendo o quê? Vendendo doce. Agora, a época que eu era mais liso era quando eu trabalhava para os outros. Eu não tô falando mal da carteira de trabalho. Na época que eu mais ficava liso era a época que eu tinha que esperar até o dia 5 para receber. Isso não é uma queixa, não é uma crítica também. Eu não vejo como uma crítica. Eu tô falando que a época que eu mais era triste é quando eu trabalhava para os outros. Hoje, galera, mesmo recebendo muitos nãos, para mim vender 700 reais por dia, eu tomo 1000 não. Eu fico triste, às vezes dá vontade de chorar. Só que eu não tô nem aí, a minha preocupação é em levar o dinheiro para casa todo dia. Porque com a mesma energia que eu dava numa empresa, eu dou para nossa pequena empresa. Todo dia eu lavo aquela máquina de doce. Eu lavo, eu oro, a minha esposa faz. E a gente estamos na rua vendendo. Estamos começando pegando umas encomendas, vou colocar no iFood. Calma, galera, é uma coisa de cada vez. Vocês têm que respeitar. E outra, se você começar agora e não der certo nos 6 primeiros meses, não desiste não. Tenta outra coisa, tenta de novo. O ruim das pessoas é porque elas desistem. Aí elas desistem e acabam trazendo essa energia que não deu certo para as outras pessoas. Porque não deu certo para você, vai dar certo para o seu amigo. Incentiva ele a empreender. Para de ficar falando que o empreendedorismo não presta. Que quem está na rua tá porque não estudou, porque não fez faculdade. Quem te diz que só tem dinheiro quem tem faculdade? Quem te falou isso está mentindo para você. Eu provo para você.
Quem falou que só tem dinheiro quem faz faculdade, quem faz concurso público, tá mentindo. Eu vou ser sincero com você, hoje tem uma faculdade, se eu quisesse mesmo, de verdade, eu tenho um dinheiro para pagar uma faculdade à vista hoje, galera. Eu não vou mentir para vocês. Mas eu não quero. Quero crescer minha empresa. Amém? Eu vou ser bem sincero com você, eu não quero ficar preso no sistema. O que é preso no sistema? Mesmo fazendo faculdade, alguns concursos públicos, que eu também não sou contra, que nem eu já disse, tem que ter um emprego, tem que ter uma profissão, tem que ter tudo. Mas meu canal é para empreendedorismo. Né? Mesmo fazendo uma faculdade, um concurso público, você vai ficar presa 30 anos trabalhando no mesmo lugar. É isso que você quer? Não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ter liberdade geográfica. Olha aqui, ó. Se eu quiser ir trabalhar amanhã, segunda-feira, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. Liberdade geográfica. É ganhar dinheiro e poder fazer o que quer e vir na hora que eu quiser. Liberdade geográfica. Então, galera, muito obrigado a todos. Um bom domingo, isso não é uma queixa, mas para de ficar falando mal de quem trabalha na rua, porque eu conheci um monte de gente que tá na rua e de verdade, em dinheiro, tá bem na frente do que vários que fez faculdade. Tem dono de roça, dono de churrascaria, dono de pastelaria com barraca, que ganha 1.000, 1.300 por dia, que bate 20 mil, 25 mil por mês. E você tá achando que você passou no concurso público, você ganhou na loteria? Você tá ficando louco. Galera, que Deus continue abençoando vocês. Cada um segue o seu caminho. Venda é escolha. E as pessoas mais ricas do mundo são vendedoras. Que Deus abençoe, um bom domingo. Segue nós lá no caminho, no canal. E é isso, ó, o Parque Josefa Coelho. E sempre lembrando, amanhã é segunda-feira. O meu dia já tá pago. Eu só vou trabalhar amanhã se eu quiser ir trabalhar, porque ninguém me obriga a trabalhar. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, um bom domingo.